É como uma bala de revólver. Saiu, pá, do cano, projetou-se, não volta mais. E aí o que eu vou dizer aqui agora é loucura. Mas eu vou dizer, a chapa vai esquentar. De uma forma que nunca esquentou na história. A chapa vai esquentar 1 milhão de vezes. Não só dobrar, mas triplicar a aposta e partir para cima. É aí onde eu digo, no sonho que eu tive, a chapa vai esquentar milhões de vezes. Milhões de vezes a chapa vai esquentar. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos. E nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. E agora, eu vou a uma parte, vou passar agora uma parte, que ela é tão longa que eu não sei nem por onde começar. Alguém pode dizer por começo. Mas ela é longa e complexa. Durante os dias, eu tenho tido sono e eu estou sem dormir. E quando eu estou sem dormir, a única forma de dormir é vindo aqui e falando com vocês. Eu vou contar uns sonhos, Viva, hoje. Cabe em toda a nação brasileira que hoje, amanhã, ou daqui a 2 meses, até mesmo daqui a 2 anos, até 10 anos depois, irão assistir essa live de hoje. Porque a história nunca deixa de ser história. Ninguém pode mudar uma história. História é história. Fatos e acontecimentos são fatos e acontecimentos e ninguém nunca pode mudar o curso disso. É como uma bala de revólver. Saiu, pá, do cano, projetou-se, não volta mais. Não volta mais. Eu tive um sonho e queria que vocês prestassem atenção. Todas as vezes que eu tenho um sonho, eu venho aqui e digo que não estou supondo, estou garantindo, porque tenho fé nos sonhos que Deus me dá. E esse sonho, ele foi bastante forte e complexo, porque Deus falava novamente sobre o dia 22. O dia 22 de julho. Quem me acompanha, eu acho lindo e maravilhoso, porque sabe que os que é dito aqui acontece daqui a 2, 3, 10 dias, 15 dias. Mas sempre depois. É tanto que eu digo muito a hora. Agora são 8h52:03. 8h52 do dia 7 de 5 de 2025. 8h52 do dia 7 de 5 de 2025. Bato bem no horário. Bato bem no dia. Para não deixar dúvidas. Para não deixar dúvida. Cabe às pessoas que vão assistir julgar. E aí o que eu vou dizer aqui agora é loucura. Eu não venho para dizer o que não é loucura. Eu venho para dizer que o espiritual não está mudando. Em respeito a alguma coisa que há 3, 4 lives atrás, desde o dia 7/4 eu venho falando. E hoje é 7/5/2025, 9h06 agora. Está com 30 minutos que começou essa live. E o que eu vou dizer, talvez, nem o presidente, né, Jair Bolsonaro saiba. E com certeza o presidente Jair Bolsonaro não sabe disso.
Mas eu venho aqui dizer que ele se prepare. Ele se prepare. Ele se prepare. Porque eu vi o sonho, foi real. Eu vi a espiritualidade desse sonho. Eu digo, Jesus, Senhor, tu não vai mudar, não? Eu vi assim, vê. Abri o telão, no sonho, e eu vi. E o que eu vi foi o seguinte. Mas, eu vou dizer, a chapa vai esquentar. De uma forma que nunca esquentou na história. Vamos falar de história. História brasileira. Desde a possível ditadura militar, que eu não vivi, e só ouvi falar. Né? E de lá para cá, quando virou, né, democracia. A chapa vai esquentar. Milhões de vezes. A chapa vai esquentar milhões de vezes. 03, 03, 03. A chapa vai esquentar milhões de vezes. A chapa vai esquentar milhões de vezes. A chapa vai esquentar milhões de vezes. Existem duas possibilidades no sonho foi real. De retroceder mediante a um grande acordo. Retroceder mediante a um grande acordo. Ou jogar a última carta. Não só dobrar, mas triplicar a aposta. E partir para cima. É aí onde eu digo, no sonho que eu tive, a chapa vai esquentar milhões de vezes. E existia duas possibilidades. De fazer um acordo ou triplicar a aposta. Partir para cima. Agora, o que pode caber a todos nós é orarmos. Mas eu quero dizer ao senhor Jair Messias Bolsonaro, seus familiares, quero falar a Jair Messias Bolsonaro e os seus familiares, quer creiam ou que deixem de crer, vamos ver, o amanhã a Deus pertence. Sim, o amanhã a Deus pertence, mas Deus revela os seus segredos aos seus servos profetas. Livro de Coríntios 2:10, se não sabe a memória, mas Deus vos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, prescuta todas as coisas, ainda mais as profundezas de Deus. E eu quero fazer um alerta, acender todas as luzes vermelhas. Essa data 22 não significa que é 22/7/2025. É hoje, é amanhã, é depois da manhã, daqui a 10 dias, daqui a 11 dias, 12, 13, 14, 15, 20, até chegar essa data. A chapa vai esquentar milhões de vezes. Milhões de vezes. Milhões de vezes a chapa vai esquentar. Nessa quarta-feira, a Câmara dos Deputados, numa votação histórica, deu um passo adiante para resgatar o mínimo de dignidade e da honra da Câmara dos Deputados, que há alguns anos vem sendo destruída por decisões monocráticas, por decisões autoritárias da Suprema Corte Brasileira. Nessa quarta-feira, nós votamos para suspender a ação que o STF, um teatro, aquele absurdo desse julgamento que fabricaram para tentar prender a oposição, Bolsonaro e os seus aliados. Algo que a população brasileira já vê como sendo uma perseguição criminosa liderada por Alexandre de Moraes. Então, 315 votos, são 315 deputados federais, uma votação histórica, daria para aprovar um projeto de emenda constitucional. Votaram, 315 deputados votaram para suspender a ação do núcleo no qual Ramagem faz parte, que está lá dentro Braga Neto e Bolsonaro, de acordo com a Constituição. E a Constituição é clara. A Constituição, pelo menos nesse ponto, ela não deixa margem para dúvidas. Dependendo da votação ser aprovado, a ação penal deve ser suspensa. A ação penal, não um ou outro crime, não um ou outro réu. A ação penal deve ser suspensa. Uma ação penal que envolva um deputado federal. A Constituição criou isso porque os constituintes, as pessoas que criaram a Constituição, eles conseguiram prever que poderia haver no futuro um judiciário autoritário, poderia ser composto um Supremo Tribunal Federal com pessoas completamente ensandecidas e bêbadas do poder, que queriam dominar o país, a nossa democracia. Então foi uma ferramenta criada justamente para essa situação. A situação onde haja perseguição jurídica, perseguição judicial contra parlamentares. Pois bem, acreditávamos nós que, caso o STF tentasse votar contra isso, ou derrubar essa decisão, seria uma ação de declaração de guerra absoluta ou de humilhação completa da Câmara dos Deputados. Se eles tentassem anular essa votação, seria nada menos que um golpe, um tapa na cara
da Câmara dos Deputados e uma declaração do seguinte sentido: a democracia no Brasil não tem mais representantes eleitos. Tudo é decidido pela Suprema Corte. E aí hoje, STF analisará a suspensão da ação contra a ramagem na sexta-feira. Bom, algumas coisas erradas começaram a acontecer. Primeiro, o Alexandre de Moraes, o Zanini passou, né? E o Alexandre de Moraes decidiu isso aqui, ó. A ação penal 2668, que é a ação na qual o Ramagem faz parte, junto com o Bolsonaro, prosseguirá normalmente até a decisão da primeira turma. Primeiro, ele decidiu que a ação prosseguirá normalmente. Tá errado, a Constituição fala que ela deve ser imediatamente suspensa. E depois ele fala que a decisão será na primeira turma. Está errado novamente, porque a Constituição fala que deve ser uma decisão do plenário, ou seja, dos 11 ministros. E não apenas de metade, ou menos da metade, da Corte. Os 11 ministros deveriam votar. Os 11. E a ação penal deveria ser imediatamente suspensa. Nessa quarta-feira o Brasil celebrou porque foi um passo dado para acabar com a injustiça e para resgatar a prerrogativa da Câmara dos Deputados. O que aconteceu então? O STF vai ignorar mais uma vez a Constituição, vai rasgar mais uma vez a Constituição, vai humilhar o presidente da Câmara dos Deputados, que é o presidente Hugo Mota. Essa é a verdade, desrespeito absoluto à Casa Legislativa, e o Alexandre de Moraes já deu o primeiro voto. Apesar da decisão da Câmara, Moraes vota para manter processo contra a Ramagem por 3 crimes. Preste atenção. Alexandre de Moraes, ele não tapa na cara, porque ele está dando uma voadeira na cara do Hugo Mota, da Câmara dos Deputados. Desrespeitando o que já é de praxe, né? Desrespeitando a Constituição e decidindo. Olha, acabou, não quero saber o que 315 deputados votaram, tá? Nós vamos decidir que vai continuar tudo normalmente, o teatro vai continuar. O teatro da acusação com delação única de uma pessoa que foi torturada e ameaçada, que é o Mauro Cid, ao teatro da minuta que não existe, nunca existiu e que ele declarou que não vai colocar, o teatro absoluto onde as pessoas, os réus, não têm acesso à defesa, onde os advogados não podem defender seus clientes. É uma perseguição nunca vista antes, que a Câmara dos Deputados tentou suspender, usando uma prerrogativa constitucional, e o Alexandre de Moraes está cuspindo na cara dos deputados, dizendo não. Vai tudo continuar, porque o nosso plano é prender Bolsonaro antes de 2026, e para que isso aconteça, a gente vai ignorar a Constituição, o devido processo legal, todos os trâmites legais, porque nós mandamos no Brasil. Senhor Hugo Mota, com todo respeito, isso não pode continuar. Quando nós conversamos no ano passado, quando o senhor pediu apoio para ser o presidente da Câmara dos Deputados, a nossa principal requisição, a nossa principal demanda é voltar a ter no Brasil segurança jurídica, que a Constituição seja respeitada e que as prerrogativas dos deputados federais fossem resgatadas. De lá para cá, eles dobraram, triplicaram, quintuplicaram a aposta. Isso tem que parar. Eu entendo que a atenção do Brasil agora, quase que na sua totalidade, está voltada para a questão da anistia, do julgamento do Bolsonaro, mas uma injustiça tão grande quanto essas duas que eu acabei de mencionar, está acontecendo com uma pessoa honesta, decente, correta, e eu acho que a devida atenção não está sendo dada, justamente porque existem outras pautas que estão dominando o debate público. E nas mãos da mesma pessoa, Alexandre de Moraes. Carla Zambelli foi a mulher mais votada nas eleições passadas. Carla Zambelli é conhecida, é famosa, e ela se tornou um troféu para Alexandre de Moraes. Ele precisa colocar a prisão da Carla Zambelli na sua prateleira de arbitrariedades, né, que ele se orgulha tanto. E aí essa semana nós tivemos essa absurda decisão, e eu vou mostrar para vocês porque ela é absurda, ela é grotesca. STF tem maioria para condenar Zambelli a 10 anos por invasão hacker no Conselho Nacional de Justiça. O voto, relator, Alexandre de Moraes. Gente, esse mesmo pessoal condenou Carla Zambelli por porte de arma ilegal, sendo que ela tem porte de arma. 5 anos, tá? 5 anos de prisão por porte de arma ilegal, sendo que ela tem porte de arma. Então, é uma aberração gigantesca. Agora, eles querem dar 10 anos para Carla Zambelli. Somando os dois, são 15 anos. É mais do que o Daniel Silveira. O STF está produzindo uma injustiça pior do que a que eles fizeram com o Daniel Silveira. Aí o que eu pensei? O que eu vou fazer? O que eu fiz? Eu peguei a decisão do Alexandre de Moraes, 100 e tantas páginas, tá? E joguei no ChatGPT. Aqui para mim, essa aqui é a Carla Zambelli hoje, com os ministros do STF. Eu peguei a decisão, joguei no ChatGPT e pedi isso aqui, ó. Leia toda a decisão, resuma e aponte se há inconformidades jurídicas. No primeiro momento, ele faz uma demonstração do que a defesa falou e do que o Alexandre de Moraes disse. E aqui, ó, eu quero que vocês leiam comigo, por favor, porque isso aqui é... Gente,
eles não vão parar nunca até prender os maiores nomes da oposição. E a Carla Zambelli é um dos maiores nomes da oposição. A mulher, o Alexandre de Moraes quer prender a mulher mais votada em 2022. Inconformidades jurídicas identificadas. Suspeição do ministro relator. O ministro Alexandre de Moraes é mencionado na denúncia como vítima direta dos atos praticados por Delgatti, ordem de prisão, bloqueio de bens e sigilos. A decisão ignora a possibilidade de parcialidade decorrente da condição de vítima, mesmo que ele insista em tratar o Poder Judiciário como vítima abstrata. Essa postura contraria o princípio da imparcialidade objetiva, que prevê que o magistrado não deve julgar casos nos quais tem interesse direto ou potencial benefício futuro, como ações de reparação por danos morais ou materiais. Então, uma inconsistência que o Diet Chibiti já encontrou que já deveria anular essa decisão. Intimação do advogado e cerceamento de defesa. A decisão defende a intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico, mas ignora o fato de que a jurisprudência consolidada do STF já determinou que, em caso de grande repercussão ou complexidade, a intimação pessoal do advogado constituído é preferível para assegurar a contraditória e ampla defesa. Mais uma nulidade no caso. Prazo para alegações finais. Delator versus réu confesso. A decisão rejeitou a possibilidade de Zambelli se manifestar após Delgatti, argumentando que ele não é colaborador formal. Contudo, a própria decisão reconhece que Delgatti fez confissões que incriminam Zambelli. Assim, a lógica adotada no HC relatado pelo próprio Moraes, deveria ser aplicada, pois o direito de falar por último cabe ao réu delatado quando outro corréu faz imputações contra ele. Ele não deu a oportunidade da Zambelli de rebater o que o Delgatti falou. É como se o que o Delgatti falou, um cara mitômano, que sempre mentiu, ele disse, então, o que ele foi falado é usado para condenar Carla Zambelli. Uma nulidade. Em deferimento da oitiva da testemunha Tiago Eliezer Martins. A testemunha foi arrolada tanto pela acusação quanto pela defesa, mas a decisão alega que a insistência seria protelatória. A jurisprudência do STF prevê que, caso a testemunha não seja localizada, a defesa pode indicar novo endereço ou substituir a testemunha por outra. No caso, a decisão não permitiu tal possibilidade, podendo caracterizar cerceamento de defesa. Ou seja, mais uma vez o Moraes dizendo, e olha que era uma testemunha que tanto um quanto o outro queria arrolar. Ele impediu a Carla Zambelli de apresentar uma testemunha que pudesse defendê-la. Impediu a Carla Zambelli de falar depois do Delgatti, impediu a Carla Zambelli de arrolar uma testemunha que pudesse defendê-la. Isso é totalmente cerceamento de defesa, gente. Indeferimento do acesso a 700 GB de dados na nuvem. A decisão indeferiu o pedido sob o argumento de que a defesa não demonstrou pertinência dos dados, mas a defesa alegou que o material poderia conter elementos que comprovassem a ausência de participação de Zambelli. A súmula vinculante 14 do STF garante o acesso a todos os elementos de provas já documentados, independentemente da avaliação subjetiva do juiz sobre a pertinência dos elementos. Um indeferimento pode ser interpretado como restrição indevida ao direito à defesa. Ou seja, eles retiraram desses dados informações aleatórias para dizer que a Carla Zambelli tinha alguma coisa a ver, mas não deixaram que ela tivesse acesso a esses dados para provar que ela não tinha nada a ver. Gente, isso é surreal o que está acontecendo com a Carla Zambelli. Ela vai ser presa por indícios. Não há, assim, de forma inequívoca, nada que eles pudessem comprovar contra ela. E mesmo assim, eles querem prender a Carla Zambelli. O que aconteceu? Vou explicar para você. Delgatti mentiu que a Carla Zambelli tinha pedido algumas coisas para ele, porque ele sabia que o Alexandre de Moraes diminuiria a prisão dele se ele pudesse prender a Carla Zambelli. Ele pegou 8 anos, a Carla Zambelli 10. O cara que foi lá, entrou, fez aquela algazarra toda, pegou 8, e agora o Alexandre de Moraes deu 10 para Carla Zambelli. Pelo amor de Deus, gente, como que a gente pode ter chegado nesse ponto? A deputada mais votada, a mulher mais votada, pode ser presa sem uma evidência, uma prova de que ela pediu para esse Delgatti fazer qualquer coisa. E eu não tô falando isso porque ela é minha amiga, não. E outra coisa, ela tá tranquila, ela tá com a cabeça tranquila, a consciência de quem sabe que não fez nada errado. Mas nós vamos ter um outro caso do Daniel Silveira acontecendo no Brasil. Não dá mais para aguentar. Anularam a decisão de 315 deputados no caso do Ramagem, estão querendo prender a Carla Zambelli e por aí vai, e não para nunca. Cara, tamo junto, pode contar comigo, você sabe que jamais vamos virar as costas para vocês, isso é um absurdo o que tá acontecendo. Mas não se preocupa não, cara, nós vamos voltar pra presidência agora em 2027. Tá? Em 2027 nós vamos voltar, isso vai ser desfeito, nós vamos colocar o Brasil em ordem novamente. Podem prender quantos eles quiserem, isso vai acabar. Toda essa patifaria vai acabar. Mais uma vez, prendendo uma deputada, mulher mais votada, gente, sem evidência alguma, na delação de um doido. Ah, mas ela pagou não sei o quê, ela contratou serviços desse cara pro site dela, pagou acho que R$3.000, aí tá falando que ela é a mandante da invasão, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que
tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.